Oi meu povo, bem-vindos ao Jazz Code, aqui é a Jazz e hoje a gente vai falar sobre a minha experiência para renovar o contrato de au pair. Eu já postei o vídeo sobre o passo a passo de como renovar o contrato, mas muita gente me pediu para poder falar sobre a minha experiência, como eu não fiz o curso na escola tradicional e acabei fazendo as minhas aulas na Cruz Vermelha. E muitos de vocês têm curiosidade porque estão fazendo a mesma coisa e querem saber sobre como funciona para poder conseguir renovar o contrato fazendo o curso da Cruz Vermelha ou não estudando na escola oficial. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência de como foi. Como eu tinha falado pra vocês, o meu processo deu muito problema. A gente fez algumas coisas erradas. Eu fiz muita coisa errada, começando por não ter feito o curso oficial. E foi uma aventura, quase não deu certo várias vezes, quase voltei pro Brasil várias vezes, mas no fim das contas deu certo. Há 2 avisos antes. O primeiro é que eu não trabalho com o departamento de imigração, não tenho contato com o pessoal do consulado, do Campus France, prefeitura que vai fazer a aprovação do seu visto. Então tudo isso é parte da minha experiência. Talvez eu tenha dado sorte, talvez eu tenha pegado a pessoa certa que estava no dia bom, não sei. Então não necessariamente porque deu certo pra mim vai dar certo pra todo mundo. Então não levem a minha experiência como via de regra. A segunda é que se você tem a intenção de ser estudante na França depois, e o programa de au pair é só para você entrar na França, e depois você quer entrar numa universidade, quer seguir realmente com a carreira acadêmica, eu acho que o seu objetivo, o seu investimento de tempo e de dinheiro tem que ser na parte acadêmica. Então foca bem no estudo, foca em desenvolver a língua, o idioma e tal. Porque o francês que a gente aprende na rua é muito diferente do francês que a gente aprende na escola. Então você vai aprender gramática, você vai aprender regras e vai ser muito mais fácil, muito mais benéfico para você se você aprender o francês original bonitinho, com as regras, porque você vai precisar escrever mais. O que eu recomendo é isso, tenha em mente o seu objetivo. O meu objetivo desde o começo foi viajar. Então, pra mim não importava se ia dar certo ou não, ou renovar. Eu preferia arriscar ter um ano só, mas que tenha sido um ano muito bom, muito proveitoso, que eu tivesse ido aos shows que eu queria, tivesse feito as viagens que eu quis, do que ficar 2 anos e gastando meu dinheiro todo com a escola. Então essa foi uma escolha pessoal. Então ok, vamos falar sobre o processo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha aquele papelzinho que a gente recebe no consulado, que me falava que se eu quisesse renovar o contrato, eu tinha que começar o processo 2 meses antes da data de validade do meu visto. A minha família e eu, a gente não tinha passado pelo processo de renovar. A primeira au pair deles, ela foi embora depois de 1 ano. Então a gente não sabia como funcionava o processo. A gente achou que ia ser muito mais simples, né? Porque era só estender um contrato, a gente não achou que ia ter nenhum drama. Mas como eu já falei no vídeo sobre renovação de contrato, é um processo diferente, porque agora você não tem mais um visto, né? Você tem um título de séjour. Então vai mudar uma carta, vai ser um departamento diferente, que não é mais a DRT, é na prefeitura. E a gente não sabia disso. Então pra gente, todo o processo, ele contava dentro desses 2 meses. Na verdade não é assim que funciona, a gente precisa de mais ou menos 1 mês pra DRT, pra aprovar o contrato, e depois mais 2 meses, pelo menos 2 meses pra prefeitura. Então já começou aí o nosso erro. Pra poder fazer a renovação do contrato, eles pediram o extrato da URSSAF, que é tipo o INSS, para poder comprovar que eles estavam fazendo pagamento dos meus direitos de trabalhador e tal, para coisa de aposentadoria, de auxílio-saúde e tudo mais. Só que eu não tinha o número de segurança social. Eu esqueci de fazer, eu achei que, como eles já estavam conseguindo fazer o pagamento de alguma forma, eles criaram por mim, não sei, e a gente acabou esquecendo essa parte. E aí, quando eu fui fazer a inscrição na segurança social, já era junho. E eu levei pra lá. Na hora que eu cheguei, eu achei que ia ser rápido. Eles me falaram que ia demorar, em média, 1 mês. Essa já foi a parte que a gente ficou desesperado, porque a gente já estava atrasado. Isso quando eu fui pra lá já era junho, né? O começo de junho. E o meu visto, ele ia vencer no dia 28 de julho. Aí isso já deixou a gente muito estressado. Eu ia toda hora na Seguridade Social pra poder ver se estava pronto e nada de ficar pronto. Eles me falaram que eu tinha que esperar. No fim das contas, a gente conseguiu o extrato. Não tava com o número, mas a gente falou assim, vamos usar assim mesmo, porque não tem como a gente esperar. Aí, beleza, a gente juntou o dossiê todo e eu fui pra DRT pra fazer o pedido da extensão do contrato. No caso, a gente faz um novo contrato, né, bonitinho, preenche tudo. E é basicamente o mesmo processo do primeiro, tem que escrever uma carta falando por que você quer renovar e tudo mais. Se inscrever numa outra escola. E aí eu não tinha dinheiro pra nada, tipo assim, eu tava
querendo economizar o dinheiro, porque se eu precisasse voltar pro Brasil, eu ia ter pelo menos o dinheiro da passagem, mas não tinha como, e eu também tinha que gastar para poder fazer inscrição na escola de francês. Então, me custou 500 euros. Não sei, eu ainda não lembro como que eu fiz pra poder pagar. Eu saí usando cartão de crédito de todo mundo, todos os amigos, mãe e tal. Mas aí eu fiz a inscrição, fui lá na DirecT e mandei pra eles. E perguntei pro cara quanto tempo que ia demorar. Ele falou assim que mais ou menos uns 12 dias, 15, até um mês. No fim das contas, a gente recebeu a resposta, se não me engano, em 1 semana e meia. Então a DirecT aprovou. E aí a gente achou que já tava de boa, sabe? Porque eu levei todos os documentos pra DirecT, os documentos estavam certos, eu pedi pro cara pra ele confirmar. Porque a gente tava muito estressada na época por causa do número de segurança social, que a gente não tinha. E o moço falou que tava tudo certo. E um outro problema também que eu tinha e que eu fiquei muito nervosa na época era o fato de eu não ter estudado em escola oficial. E além de não ter estudado em escola oficial, a minha carga horária era muito mais baixa e eu não tinha ido na escola todos os dias, porque era longe, tinha que acordar cedo e tal, eu acabei desanimando. Eu só ia nas sextas-feiras, que era o dia da aula da professora que eu gostava. E aí, na hora que eu cheguei na DirecT, pra poder levar, eu tava com o certificado que eu pedi da Cruz Vermelha. Fui lá falei com a minha professora, que eu me dava melhor. Expliquei pra ela que eu queria renovar o contrato e tal, e que na prefeitura eles me pediam esse certificado pra poder comprovar que eu estudei, onde que eu estudei e tudo mais. Aí eles me fizeram um certificado bonitinho, assinado com selo e tal, falando quando que eu fiz a inscrição, quando que acabou, meu nome completo, data de nascimento e falando que eu tava fazendo progresso. Era bem simples, falando basicamente isso. Eu levei esse contrato, esse certificado na DirecT, eles falaram que tava tudo ok. Então, quando eles falaram que tava tudo certo, minha família e eu, a gente ficou tranquilo, sabe? A gente achou que só ia ter que fazer o processo 2 vezes, mas que de qualquer jeito tava de boa, tava encaminhado e aprovado. A DirecT foi a parte fácil. Aí, 1 semana depois, a gente recebeu a aprovação e eu marquei a minha entrevista na prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, eles tinham marcado, se eu não me engano, 11h05, 11h15, meu horário. Ninguém me chamou. O tempo tá passando, não tá passando em nada. E aí tava escrito lá que se eu não fosse atendido na hora, se eu não chegasse na hora, que eles iam anular. Aí eu fui no guichê perguntar o que tava acontecendo, porque ninguém tinha me chamado e tal. O moço falou assim, não tinha esquecido que tinha alguém pra atender agora de manhã, mas pode chegar aí e a gente te atende. Aí eu pesquisei, gente, 50 vezes, tipo assim, em vários lugares, porque vocês sabem como a França é desorganizada, então cada site estava com uma lista de documentos diferente. Eu pesquisei em todos os sites que eu achei, eu tinha, tipo, várias listas pregadas na parede, anotada no celular, pregada no armário e tal. Todas as listas, tudo que tava pedindo na lista, tava lá. Na hora que eu cheguei lá, o moço tá conferindo todos os documentos, passou pela Cruz Vermelha e eu, tipo, travada, sem nem respirar. Ele leu e falou, não conheço esse curso da Cruz Vermelha, não. Eu falei pra ele, não, é um curso que eles têm pra imigrante, pra poder ajudar pessoas que não tem condição de pagar e tal, mas é um curso muito legal, eles ensinam bem francês e tudo mais. Ele, que legal, vou anotar a dica aqui pra passar pro pessoal. Aí eu dei uma respirada. Aí na hora que ele chegou no final, ele, tá faltando só a sua certidão de nascimento. Eu travei, eu falei, que certidão de nascimento? Aí ele, a certidão de nascimento com a tradução juramentada. Eu falei, moça, não tem tradução, tipo, eu tenho, mas em casa, eu acho que eu até entreguei a tradução pro pessoal da Segurança Social, porque eles tinham me pedido, mas eu não trouxe, não tem no site nenhuma lista que tava falando que precisava da certidão de nascimento. O que foi uma falha muito grande minha, porque, assim, você sabe que você vai passar por esse processo, você leva documentos que você tem, que eles pediram e o que eles não pediram. Você leva todos os documentos que você tem. O único documento que eu deixei em casa, no dia, tinha sido a minha certidão de nascimento. Faltava um outro envelope, sei lá, eu esqueci. Aí ele falou, não, sem a certidão não tem como fazer nada. Você tem que voltar pra casa e remarcar. Aí eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, porque já tá quase na hora, meu visto vai vencer, não tem como, a gente precisa renovar isso. A essa altura a família não consegue nem achar um outro pé. Aí ele falou, se você conseguir voltar aqui 1 da tarde, eu te atendo e aí a gente faz o seu processo. Eu falei pra ele, eu posso tentar, mas eu tenho quase certeza que a minha certidão de nascimento não tá lá, porque eu não lembro de ter visto ela, todos os meus documentos estavam na pasta. Aí ele falou, bom, então infelizmente não tem como fazer nada. Aí eu voltei pra casa, na hora que eu abri a porta do quarto, a primeira coisa que eu vejo é um envelope branco, onde estava a certidão de nascimento com a cópia juramentada em francês.
Eu literalmente peguei o envelope, saí pra porta fora e fui correndo pra prefeitura de novo. Peguei o ônibus, cheguei lá exatamente 1h05 da tarde. Porque quinta-feira você não entra sem hora marcada. Na hora que eu cheguei lá, falei... Já cheguei toda sorriso, né? Brasileiro e tal. Tipo, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falei pra ele, olha, moço, consegui achar a certidão. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, mas você falou que eu podia voltar 1 da tarde. Aí ele, não, falei com você que você podia voltar, você falou que você não podia. Agora tá cheio de gente aqui, eu não vou te atender. Aí, quando eu fui de manhã, eram 2 caras que estavam atendendo. Um que era mais legal e o outro que era mais sabugentinho. O que era mais legal, tava só, parece que ajudando o outro cara lá, mas ele não tava realmente atendendo, não. E quando eu voltei à tarde, estavam os 2, cada um no guichê separado. Aí eu falei com ele, olha, eu literalmente nem almocei, eu só fui pra casa pra poder pegar a certidão e voltei. Então, eu posso esperar pelo menos, se você tiver um tempo, sei lá, você me atende. Ele falou, você pode esperar o tanto que você quiser, o tempo é seu. Se você tem tempo pra desperdiçar, você pode ficar aí, mas eu não vou te garantir nada, porque eu realmente tô muito cheio. O outro cara olhou pra ele, tipo, por que você tá sendo ruim desse jeito? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Peguei o meu livrinho e sentei lá pra poder ficar esperando. Aí, na hora que esse moço mais legal, ele acabou de atender a moça que tava atendendo, ele me chamou. E aí ele começou a confirmar e falou assim, agora você tem certeza que você tá com todos os documentos? Eu falei, não, moça, agora eu tô com todos os documentos, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí ele falou, não, então tá bom, vamos conferir. Aí ele conferiu todos os documentos, eu sem respirar enquanto ele passava por cada um. Aí ele, não, tá tudo certo mesmo, vamos fazer aqui. E ele foi e preencheu o recibo que a gente tem, que é um documento oficial que você mostra caso você precise comprovar que seu visto tá ok, e que vale por 3 meses, né? Sua permissão de ficar aqui provisória até o seu título de estadia ficar pronto. Beleza, achei que tava pronto, que era só esperar. O moço falou assim que era pra aguardar e que eu ia receber uma carta se tivesse alguma coisa de errado, ou um SMS falando que era pra eu buscar o título de séjour se tivesse dado certo. Aí, beleza. 1 semana depois, a gente recebeu uma carta. Na carta, o pessoal da prefeitura falou que o meu dossiê estava incompleto. Na carta, eles falaram que eles precisavam dos últimos 3 extratos bancários da minha conta para poder comprovar fundos. Aí eu mandei os extratos, escrevi uma carta falando, gente, não liguem que eu sou pobre, não achem estranho que não tem dinheiro na minha conta. Apesar de meu visto ser de estudante, eu sou au pair. Então é por isso que eu não tenho dinheiro, eu moro com a família, eu não pago hospedagem, não pago alimentação. Mandei uma cópia do meu contrato. Aí, 1 semana depois, eu recebi uma segunda carta, falando que o meu dossiê continuava incompleto e que era para eu enviar para eles o certificado da escola. Uma cópia das minhas notas de provas e resultado geral dos meus estudos, um certificado de inscrição e um certificado de presença. Aí foi que a coisa apertou, porque eu falei, gente, não fui na aula todos os dias, então mesmo que o pessoal da Cruz Vermelha, por algum milagre, me deu um certificado de presença, eu não vou estar com todas as presenças. Não tem, provas. Na Cruz Vermelha é bem formal, então não tem provas, não tem nada de exame, nada com nota, sabe? Então não tinha nada de palpável para poder apresentar de nota. E a certificado de inscrição era a única coisa que eu tinha. Então eu mandei uma cópia, de novo, do mesmo certificado que eu tinha mandado para eles. Aí fui viajar, porque foi mais ou menos em agosto isso. E eu tinha férias. E o meu plano original, essa foi a parte que eu penso que foi tipo destino. Tava tudo escrito que era pra ser assim, porque tava tudo caminhando pra dar errado. Eu tinha 2 semanas de férias e eu ia viajar por 2 semanas, na verdade 2 semanas e meia mais ou menos. Ia começar na Espanha, depois ia pra Portugal, eu voltava pela Espanha e chegava pra Paris. Só que 2 semanas antes eu tinha ido pra Suíça. Então a Suíça me deixou completamente falida. Eu falei, não vou ter dinheiro pra poder viajar de novo 1 semana depois. Porque, assim, eu tenho que guardar o dinheiro caso eu precise voltar pro Brasil. E eu literalmente não tenho. Eu tinha, sei lá, 50 euros. Aí falei, vou só pra Portugal, pra Lisboa, que tinha um amigo meu vindo da República Tcheca pra lá, pra poder viajar comigo. Então eu falei, não vou fazer sacanagem, porque ele já pagou caríssimo pela passagem dele, eu vou viajar com ele e depois eu volto. Então, em vez de 2 semanas e meia, minha viagem foi de, 4 dias. Porque quando você recebe a carta da prefeitura, você tem 10 dias corridos, não dias úteis, 10 dias corridos para poder responder. Senão, o seu dossiê ele é eliminado e automaticamente é anulado. Então, você tem que recomeçar o processo.
E nisso o meu visto já estava quase vencendo, o meu visto provisório também. E aí, quando eu cheguei de férias de Portugal, na caixa de correio tava a carta, a terceira e última carta, porque parece que você só tem direito a 3 relances da carta, falando que ainda não estava o suficiente, que meu dossiê ainda estava incompleto, me pedindo de novo os mesmos documentos de antes. Eu gelei. Na mesma hora, no mesmo dia, eu fui pra Paris, fui na Cruz Vermelha pra poder ver se estava aberto, porque já era férias. Tava fechado, mas aí eu consegui achar o e-mail da diretora de lá. E aí mandei um e-mail desesperado pra diretora. Eu falei, olha, eu sei que é uma coisa informal, eu sei que vocês já fazem coisa de favor e tal, que vocês já ajudam a gente, mas eu tô dependendo disso pra poder conseguir o meu visto, conseguir renovar o meu visto. E eles estão me pedindo um certificado, mas eu não tenho um outro certificado. Será que vocês conseguem fazer um novo pra mim com essas informações? E aí eu pedi pra eles colocarem todas as informações que eles estavam me pedindo lá. Então, a data, eu fiz o meu cadastro, quanto tempo o curso ia durar, né, do começo até o fim, quantas aulas por semana a gente tinha, de que hora era cada aula, quais eram os professores que a gente tinha, a carga semanal total, falando qual era o meu nível. Então, o meu último nivelamento era nível C1, então eu pedi pra eles escreverem isso, falando que eu tava fazendo progresso e tal, e como eu não completo o número do passaporte. Aí eles fizeram, tudo bonitinho pra mim. Essa mulher foi um anjo. Ela respondeu mandei um e-mail, ela respondeu o e-mail, 10 minutos depois, falando assim que no dia seguinte ela não podia me mandar, nesse dia ela não tava mais na Cruz Vermelha, que no dia seguinte também ela não tava, mas que na quinta-feira ela podia me atender. E aí eu fui na quinta-feira, primeira coisa que eu fiz de manhã, ela foi muito fofa, fez 2 cópias pra mim, falou assim, caso eles percam a cópia, como eles fizeram com a primeira, alguma coisa do tipo, que eu já tinha uma segunda cópia pra poder provar. E aí foi ela que me salvou. Se não fosse essa mulher, essa Annie, eu teria voltado pra lá. Aí mandei essa carta, saí da Cruz Vermelha, mandei a carta pra prefeitura. Tentei na prefeitura diretamente, pra poder entregar o envelope pra andar mais rápido, porque eu literalmente tinha só mais um dia pra entregar o dossiê. Aí eles falaram que não podiam receber o dossiê e que eu tinha que mandar por correio, porque eles precisavam da prova o recibo do correio para poder provar que o documento tinha chegado lá. O que não adianta nada, porque ele já tinha perdido uma cópia do meu primeiro certificado, então não faz diferença nenhuma. Mas de qualquer jeito, fui lá no correio e mandei. E dessa vez a gente ficou esperando por uns 15 dias e nada de resposta. Eu achei estranho, porque normalmente eles mandam a resposta uma semana depois. Eu falei, gente, ou deu certo, ou eles estão preparando para poder chamar a polícia e me expulsar da França. Mandei um e-mail para eles perguntando se tinha dado certo ou não, porque eu não tinha recebido mais notícia, eu tava achando estranho. E se tivesse dado errado, que a gente tinha que achar uma nova au pair, que eu tinha que voltar pro Brasil e tal. Aí, uns 2 ou 3 dias depois, eu recebi um e-mail deles falando assim que tinha dado tudo certo, que meu dossiê tinha sido finalizado, o título de séjour estava sendo confeccionado no fim da semana, que em breve eu ia receber um SMS me convidando para ir na prefeitura para retirar. Aí, nessa hora, na hora que eu recebi o e-mail, e esse e-mail chegou, era tarde, era umas 11h30 da noite. Aí a gente ficou, em êxtase de tanta alegria, porque a gente tava realmente com o cu na mão. Foi um período muito estressante. Aí eu mandei pra minha hosta, falei pra ela, olha, deu certo, a gente conseguiu finalmente. Aí a gente saiu depois, foi pro bar pra comemorar e tal. Mas enfim, foi essa a minha experiência. Depois de muito sufoco, de muitos momentos achando que tinha dado errado, muita gastrite, muito estresse. Deu certo no fim das contas. Graças à generosidade, à boa vontade da gerente da Cruz Vermelha, da diretora da Cruz Vermelha. E graças, eu acho que a muita sorte e muito destino também, porque foi realmente coisa de que tinha pra ser. Tinha que ser assim. Mas é isso. Muita gente tinha pedido pra saber a minha experiência, então aqui tá a história toda. Espero que ajude algum de vocês, quem tava com curiosidade ou quem tá fazendo a mesma coisa que eu. Mas lembrem-se que não sei se realmente é porque, no fim das contas, eu fiz o processo certo ou se é porque eu dei sorte. Eu acho que as leis são muito antigas aqui na França e para esse tipo de processo especialmente. Então fica uma coisa muito arbitrária. A gente fica na mão da pessoa que está atendendo a gente na hora. E eu, no caso, acabei pegando uma pessoa muito chata, que relançou meu dossiê 3 vezes e que realmente parecia que estava me testando para ver se eu queria ficar ou não. Mas, no fim das contas, deu certo. Eu espero que quem decidiu fazer a Cruz Vermelha depois decidiu também renovar o contrato, que consiga fazer a mesma coisa.
que dê certo também. E é isso, se eu puder ajudar alguém em alguma coisa, manda um inbox lá no Insta, @jessirino_, ou então deixa aqui nos comentários. Um beijo, boa sorte pra todo mundo e até a próxima!